E será que o Anime Awards foi justo? E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o Anime Awards. Já fiz um vídeo específico falando sobre o melhor anime do ano e o que eu achei sobre ele, porque eu achei que é um assunto mais polêmico. E agora eu vou passar pelas categorias como um todo. Meio que nem todas eu vou parar para discutir, porque nem todas têm muito o que dar a minha opinião. É mais para você saber quem ganhou. O vídeo de hoje é mais focado nisso. E claro, em algumas que eu discordo, eu vou falar uma opinião um pouco a mais. Eu também não vou entrar muito nessas primeiras categorias que são focadas em quem ganhou o melhor dublador em línguas diferentes. Eu só vou falar de uma que vai ser a português, porque acaba sendo a nossa língua materna. E outra coisa que também vai destacar é que algumas categorias eu não vi tantos animes, como por exemplo, eu não vejo tanto anime de Sekai, então eu também não tenho como julgar como um todo. Deixando isso claro, agora eu vou falar quem ganhou praticamente dos dubladores pela voz, até chegar no melhor anime do ano. E como eu falei, eu só ia destacar em português, e a categoria é melhor performance de voz em português, que quem ganhou foi o Charles Emmanuel, fazendo o personagem do Jinro de Solo Leveling. Solo Leveling, a primeira vez que eu assisti boa parte dublado, então vale destacar. Realmente a dublagem dele é muito boa. E o Charles Emmanuel, como um todo, é um dublador que já é conhecido e ele é realmente fantástico. Vale o destaque para quem ganhou. E como eu falei, as outras categorias eu não assisti para saber. Isso aqui pelo menos eu tive uma curiosidade atrás para saber como era. Eu vi boa parte da primeira temporada dublado, depois eu reassisti ela em japonês, só que eu só queria saber como é que ficou a dublagem. Realmente ele é excelente, mas ele não é excelente por causa dessa dublagem. Ele é um dublador excelente pela sua carreira como um todo. Quem ganhou como melhor encerramento foi o encerramento Request, feito pelo Craig, que é o encerramento da segunda temporada de Solo Leveling. Eu posso falar, eu não vou entrar muito em encerramento e abertura, porque como eu sempre falo, essas são opiniões bem pessoais. Você pode ter várias análises diferentes para decidir qual é a sua abertura preferida. É a parte da música? É a parte da animação que tem na música? O que é o que te faz preferido? Eu posso falar que eu sou apaixonado por esse encerramento. Eu acho esse encerramento excelente. A modulação da voz, a forma como ela vai mudando. O encerramento em si, a animação, ela é boa. Tem até melhores. Mas a música em si, eu acho excelente. Eu acho realmente maravilhosa. E a parte de como ele imposta a voz, eu acho maravilhosa. E a melhor abertura ficou para Otonoke do Creepy Nuts, que é a abertura de Dandadan. Pra mim, não tem discussão. Melhor abertura do ano é a de Dandadan. Ela é maravilhosa, ela ficou no meu fone ouvindo por dias, porque ela é viciante. E o Creepy Nuts, inclusive, parabéns por entregar as duas músicas mais conhecidas do ano. Ele também entregou a abertura do Mashle, né, que é o Bling, que é aquela abertura que se tornou uma das mais ouvidas da história dos animes, sendo que com um ano de lançamento. É surpreendente o que o Creepy Nuts fez em 2024 com a melhor abertura do ano, que é o Dandadan, e também com a segunda abertura de Mashle, da segunda temporada, que também é excelente. Eu até achei que o do Mashle ia ganhar, pela forma da popularidade que ele teve e pela forma como ele furou bolhas de muita gente conhecer. Mas se for falar de justiça, de qualidade de animação, musicalmente, eu acho a de Dandadan melhor também. E a melhor trilha sonora ficou para Solo Leveling, eu acho até justo, uma das poucas qualidades que eu considero super incríveis em Solo Leveling, porque eu acho Solo Leveling bom, mas eu acho que se destaca é a trilha sonora e a animação, então acho justo. Você poderia dar para outros animes que estavam na categoria, mas Solo Leveling, nesse caso, não é uma premiação que é injusta para ele. E a melhor música de anime também ganhou o Otonoke do Dandadan, e como eu falei na categoria passada, ele é uma melhor música para mim do ano, a melhor abertura, então vale a pena, então pra mim é justo também. Como personagem mais preciosa ganhou a Enya. A primeira temporada de Spy x Family chamou a atenção de todo mundo. A segunda não foi tão impactante como poderia ser. E esse ano teve o filme Spy x Family Código Branco. Então ela se mantém lá. Pra mim, a Enya é aquela personagem que você assiste e você quer proteger. Você assiste a Spy x Family como um todo, você pensa, eu quero ter uma família. E muito desse motivo é porque você pensa, uma filha igual a Enya seria incrível. Pela forma como ela é escrita, pela forma como ela é desenhada, pela forma como ela é representada em tela, como aquela personagem preciosa que você quer que nada de ruim aconteça com ela. Então esse prêmio é mais do que justo. Ela realmente é a definição do prêmio pra mim. E o melhor personagem secundário ficou pra Fern, de Fire e a Jornada do Além. Eu até achei que ela ia perder essa categoria porque tinha dois personagens de Fire aqui. Achei que os votos poderiam acabar se dividindo e eles perderem, mas não. E eu concordo plenamente com essa votação, porque Fire é um anime que não tem crítica aqui no canal, mas eu vou trazer, porque eu fiquei apaixonado por essa obra. E o motivo dessa que merecia ganhar é porque Fire é aquele anime que ele não se sustenta pela protagonista.
protagonista só. A protagonista é ótima, mas o que faz o anime ser tão bom e a obra são os personagens carismáticos que tem à sua volta, então mais do que merecido. Como eu falei, só achei que ela não ia ganhar porque ia dividir voto, mas se não, merecidíssimo. E o melhor personagem principal ficou pro Jinro de Solo Leveling. Aí eu já discordo completamente. Com todo respeito para quem gosta de Solo Leveling, mas para mim os personagens de Solo Leveling, eles não são carismáticos, visualmente impecáveis. O visual de Solo Leveling é maravilhoso. Mas agora, e até a história deles parece interessante, mas até o momento que a obra parou aqui no anime, qual desses personagens foi bem desenvolvido, aprofundado? Nenhum. Nenhum personagem foi tão bem aprofundado assim. Os que têm mais ou menos um desenvolvimento ainda ou sumiram da primeira para a segunda temporada, ou não tiveram espaço, os novos da segunda, para ser desenvolvidos. Ou seja, nenhum personagem de Solo Leveling ele é tão bem desenvolvido assim. E quando você pensa no Jinro, que foi quem ganhou a premiação, você vê que ele também não merece. Porque ele é um personagem que ele começa interessante, só que quanto mais forte ele vai ficando, menos carismático ele vai ficando. Porque ele fica tão poderoso, num nível tão deus desse universo, que ele acaba não sentindo dor, sofrimento e medo. Isso vai fazendo com que o público como um todo crie menos empatia por ele. E tudo bem, tem a história da mãe dele, que é até legal, é emocionante. Mas quando você vai além disso, o personagem ele ainda é muito raso. Ele é um personagem que ele ainda precisa ser mais desenvolvido. E aí você pega no ano onde você tem Firing, você não pode colocar o prêmio pro Jinro. O Jinro, pra mim, não tava nem perto de ser campeão. Eu votaria na Firing, mas quando você pensa em outros personagens que estavam na categoria, eles também seriam questionáveis lutando contra ele numa votação. Claro, por o Jinro ser o mais popular, por causa de Solo Leveling, eu até entendo ele poder levar esse prêmio. Porque quando você pensa como um todo, os personagens Solo Leveling não tem, eles são visualmente interessantes, mas não são tão bem desenvolvidos assim, e o Jinro, ao longo da obra, pela forma como ele vai ficando forte, menos carismático ele vai ficando. Então, eu não entendo ele ganhar como principal personagem do ano. Eu entendo por causa da categoria final, mas quando você pensa como um todo, não faz sentido. Agora a categoria de melhor Slice of Life fica pro Makeni Too Many Losing Heroes. Eu não vou entrar muito nessa categoria porque eu não assisti os que estão ali só volta e ninguém ganhou. Só para deixar registrado. Melhor anime de drama ficou para Frieren A Jornada do Além. Acho completamente justo pelo destaque que ele teve, pela forma como foi representado, mas se fosse para Pluto, por exemplo, eu também não acharia ruim. Como drama e como drama desenvolvido, o Pluto até poderia ter ganhado. Mas pela popularidade, pela forma como a obra foi conduzida, eu acho que o Frieren merecia sim essa categoria. Se fosse Pluto, seria justo também. E o melhor anime de Sekai ficou para ReZero. ReZero, que é um dos grandes anime de Sekai dos últimos anos, faz sentido ele ganhar. Eu acho que o anime de Sekai estão enjoando, e esse aqui pelo menos consegue se destacar na mediocridade que é esse gênero, e ReZero pra mim, ganhar ou não faz tanta diferença, porque Sekai pra mim já é um gênero que tá gasto demais. Melhor anime de ação ficou pra Solo Leveling, entendo, o anime é feito pra ser ação, o anime ele se construiu através da ação e da sua animação, então pra mim, eu acho que faz sentido. Como eu falei, eu critiquei algumas categorias atrás, mas a trilha sonora de Solo Leveling não é ruim, a melhor a animação de Solo Leveling não é ruim também, então, e ele vive pela ação. O anime ele vai se construindo pela ação mais do que pelos seus personagens. Você quer ver como que aquele personagem vai ficando mais forte e como aqueles personagens que ele vai colocando dentro do seu grupo para ele poder praticamente summonar vai ser feito em batalha. O anime é feito para ser ação, então ele ganhar como ação é mais do que justo. Ele existe por causa disso. Melhor anime de comédia ficou pra Mashle, Magia e Músculo. Esse eu sei que gera muita dúvida, porque acham que Mashle na segunda temporada já virou algo repetitivo, já virou algo formulaico na forma como eles vão conduzindo a história. Eu penso o oposto, acho que a segunda temporada consegue em alguns pontos ser melhor que a primeira, e eu acho ele muito divertido sim. Se tivesse outros animes concorrendo e ganhasse, eu também não acho ruim, eu não acho que é a melhor comédia do mundo, mas eu acho que pra esse gênero, pela forma como ele brinca com o gênero, ele brinca com outros gêneros, eu acho que mereceu sim. Mas se outros ganhassem, não seria o maior absurdo do mundo. A segunda temporada pra mim, ela é boa, mas não é excelente, e eu entendo quem fala que tá ficando repetitivo, e esse é o medo que eu tenho com esse anime. A partir daqui, quando ele continuar, ele não se reinventar e virar um anime ruim a partir daqui. Por enquanto, ainda funciona pra mim. Por enquanto, a comédia ainda é boa. O melhor anime de romance ficou pra Blue Box, concordo plenamente, Blue Box é excelente. Eu entendo que muita gente não gosta muito da parte final do anime, mas eu acho que é pela expectativa criada. Porque o anime ele tem uma excelente animação, um excelente casal, um excelente personagem. Eles trabalham de uma forma os personagens dessa obra que me agrada muito, que seria transformar eles em personagens humanos. Não cair em clichê de romance. Pegar eles e transformar como se fosse uma escola de verdade, com personagens de verdade, com dramas mais verdadeiros possíveis para um anime de romance, porque se sair demais, também vai cair fora do que o gênero precisa. Ele é um anime que tem um bom drama, tem bons personagens e bons casais. O problema é, o anime foi crescendo tanto, o mangá foi tão falado, tão mencionado, ele até bateu venda, tiveram que reimprimir ele lá fora, que imagina a expectativa para essa temporada. E quando ela não se encerra naquele ápice que você espera, porque não é um anime que vai terminar no ápice deles casal ou eles ficando junto, é um ápice diferente.
E por causa disso, e eu gostar tanto dessa forma mais real que trabalha os personagens, e a parte do esporte também é muito boa, ele merece o melhor anime de romance do ano pra mim, sim. Melhor cenário artístico ficou pra Fire em A Jornada do Além, que pra mim é completamente justo, afinal a forma como eles criam esse mundo, desenvolvem esse mundo, expandem o mundo ao longo da obra, faz ele ser tão impecável. Eu acho os cenários maravilhosos, os visuais maravilhosos, eu realmente acho fantástico como esse mundo é criado do zero, e faz com que você queira viver lá dentro, faz com que você queira consumir mais aquilo. Você termina o anime e você quer ler o mangá, você quer ver mais desse mundo, porque o cenário artístico e como a parte gráfica é tão linda que você quer ver mais. Então pra mim mereceu também. Melhor direção ficou pra Keijiro Sato, pelo anime Fire, A Jornada do Além, que seria pra mim também muito justo, porque a direção desse anime é muito boa, a condução de como um todo é muito boa, e principalmente os episódios que ele participa mais fielmente, você vê uma diferença. Então, como pra mim ele é um dos melhores animes, ele é o melhor anime de 2024, ele deveria ganhar, eu acho que é mais do que justo, com tanto episódio bom e com tanta qualidade que esse anime tem, ganhar a direção também vale a pena, porque você consegue ver como a direção consegue conduzir perfeitamente essa obra. Melhor design de personagem ficou pra Dandadan, também eu acho completamente justo pela forma criativa como o autor consegue criar personagens diferentes, tão bizarros e tão interessantes e intrigantes como um todo. De todos, a gente pode ter personagens visualmente legais em outras obras, mas quando você pensa em diferente e marcante, Dandadan é esse anime pela forma como o autor é incrível na forma da sua criatividade para poder criar novos personagens, e personagens malucos, personagens com visuais interessantíssimos, e até os visuais dos personagens normais são tão bons e tão marcantes que você fica com eles na cabeça. E a melhor animação ficou para Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, The Hashira Training Arc. Eu até acho que Fire merecia mais, porque eu acho que essa temporada de Demon Slayer, ela tem algumas vantagens a seu favor e outras coisas que fazem com que ela ganhe mesmo. O primeiro seria os primeiros episódios e os últimos da temporada, porque esses episódios foram feitos para ir praticamente para o cinema. Então, fazendo esses episódios assim, a qualidade gráfica é maior. A qualidade faz com que eles tenham uma vantagem em cima dos outros. Mas quando você pensa no resto da temporada como um todo, é uma temporada que tem muita pouca ação, afinal é o treinamento dos Hashiras. Então você não sente aquela animação mantendo aquela constância no ar como um todo. Fire mantém uma constância por mais de 20 episódios. Por isso que eu acho Fire melhor, e até o Dandadan eu acho uma animação melhor. Delicious e Dangerous, acho que em algum ponto são melhor. Mas o Demon Slayer, eu acho que ele tem essa vantagem por não ter tantos momentos de ação forte como são as outras temporadas do anime. Então eu entendo porque ele consegue manter uma qualidade média. E quando precisa ser no auge, são o auge que foi pro cinema os episódios. Então praticamente você entende porque ganhou, mas eu acho que tem outros animes que talvez merecessem mais. E o melhor anime original ficou pra Ninja Kanui, eu não assisti, então a partir daí eu não vou julgar se foi bom ou não. Melhor série estreante ficou pra Solo Leveling. Se for pra falar de qualidade, pra mim Dandadan merecia mais como série estreante. Se for falar com popularidade, Solo Leveling merece ganhar porque ela trouxe mais gente pra assistir. Mas melhor série estreante, qual que é o seu julgamento? É de qualidade técnica, história, personagem, Dandadan é melhor que Solo Leveling. Agora se for falar se for pela popularidade, pela forma como mais pessoas assistiram, tudo bem ser o Solo Leveling, mas pra mim o Dandadan merecia mais. E a melhor continuação ficou pra Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, The Hashira Training Arc. Pra mim tem coisas melhores também. Eu não acho a temporada de Demon Slayer ruim, acho ela divertida, mas ela é uma temporada de transição, ela é um meio de algo. Quando você pensa numa temporada, no Demon Slayer como um todo, você vai perceber que essa temporada ela vai ser a mais esquecida, ela pode gerar pode ser a que teve mais hype por envolver os Hashiras. Mas quando você pensa como um todo, ela é uma temporada de transição, onde é um arco de treinamento, como o próprio nome diz. Bleach, por exemplo, teve um arco muito melhor que Demon Slayer pra mim, na forma como ele desenvolve os personagens, na forma da sequência de ação, a história como vai evoluindo, entre outros animes como One Piece, que teve também, são animes que tem continuações, que você vê a história evoluindo, crescendo. Esse arco de treinamento, não tem como ele ser o melhor arco do ano de continuação, sendo que ele é só um arco de treinamento. Eu digo mais, é porque é Demon Slayer é gigantesco na forma como vendeu o mangá, na forma como o anime faz sucesso, é um dos mais populares. Então eu entendo ele ter essa popularidade e ganhar, porque as pessoas que tem tantos fãs, que os fãs vão querer assistir mais os Hashiras que estão desde o começo prometendo. Mas quando você pensa narrativamente, se fossem vários animes desconhecidos, como segunda temporada, você vê que o dessa só parece um arco de treinamento, não tem nada mais que isso. E a premiação de impacto global ficou para Attack on Titan. Tudo bem, Attack on Titan acabou agora, é tipo um prêmio honorário por você ter feito história pelos animes. Mas, o que é o impacto global que eles estão falando? É a obra como um todo? Eles estão premiando porque terminou o anime? Porque se for a obra como um todo, você tem que dar esse prêmio para Demon Slayer. Porque Demon Slayer, ele conseguiu passar One Piece em vendas, ele marcou, ele mudou até a forma como as pessoas pensavam o mangá a partir dali. Você pode julgar a qualidade, mas não a venda. Solo Leveling é o manhwa que mais vendeu na China. Então quando você pensa como um todo, qual é a parte dessa global que você está falando? Se for a global desse ano, ele não teve impacto nenhum. O final foi completamente criticado, as pessoas odiaram o final.
esse é o impacto? Se for impacto, tem que falar de Solo Leveling. Solo Leveling quebrou barreiras, Solo Leveling foi um anime que trouxe mais gente pro esse mundo, era um dos assuntos mais comentados quando saiu o episódio de domingo, então por isso que eu julgo isso. Eu não tiro o impacto do Attack on Titan. Attack on Titan, o Shingeki no Kyojin, ele teve um impacto gigantesco, ele é uma obra que precisa ser reconhecido pela forma como ele conseguiu quebrar barreiras. Mas, que pergunta é essa? Porque se for só por global, por tudo, aí você tem que pensar em outras coisas. Se for o global do último ano, aí ele não merece ganhar. Filme do ano ficou pra Look Back, completamente válido. Eu sei que tinha muito anime ali que eu achei que poderia ter ganhado, porque é baseado em animes conhecidos. E o filme do ano ficou pra Look Back, filme maravilhoso, filme fantástico, lindo, emocionante, muito bem feito, do criador de Chainsaw Man. Quando você acaba pensando nessa obra, o que você pensa? Ele é um filme, né? Ele realmente é um filme. Animação perfeita, trilha sonora perfeita, personagens incríveis, história impactante. Quando você pensa nos outros, muitos que estavam concorrendo, são uma temporada de um anime que foi pro cinema. Então, realmente, se fosse pra outro que não fosse esse, seria bem estranha essa premiação. O Mononoke, pra mim, é a segunda opção, porque ele também é filme. O resto pode ser filme indo pro cinema, mas são filmes de um arco. Não tem como você querer que um arco, uma parte de um arco ganhe disso. Tô falando de Kaiju no Age, que tava concorrendo. Tô falando de Demon Slayer. Tô falando de Haikyuu. Tô falando desses. Esses aí não mereciam ganhar. Eles nem são filmes direito, eles são um arco, que é cortado de um arco que coloca no cinema. Que é excelente, adoro assistir. Mas pra filme, pra melhor filme, tem que ser um filme. Look Back mereceu. E o melhor anime do ano pra fechar ficou pra Solo Leveling. Já falei bastante no outro vídeo, então vou passar bem rápido. Não merecia ganhar. Não tem os melhores personagens, não tem a melhor história, não tem a melhor animação, nem direção. Ele tem uma ótima trilha sonora, ele tem uma ótima animação, ele tem momentos impactantes e é um anime realmente bom. Mas comparado com os outros, não tem. E aí entra na própria premiação que eu falei até agora. Desses prêmios que você vê, Solo Leveling não ganhou os principais prêmios, que é direção, animação, até alguns pontos de personagem. Quando você pensa como um todo, ele perdeu muitos prêmios que mostra visivelmente que quem deveria ter ganhado o anime do ano era Frieren: A Jornada do Além. Eu até acho que tem outros que são melhores que esse Solo Leveling aqui, mas o Frieren deveria ter ganhado como o melhor anime do ano. Tudo bem, Solo Leveling pode ter tido um impacto maior pro público, mas aqui não é popularidade, aqui é qualidade. E qualidade, Frieren é melhor que Solo Leveling em história, em personagem, em animação, em trilha sonora. Eu entendo que o Solo Leveling possa ser mais popular, mas como um todo, Solo Leveling é aquele anime que ele ganhou mais pela popularidade do que pela sua qualidade. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou dessa premiação? Justo ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.